Após uma morte misteriosa em um convento na Romênia, o Vaticano envia um padre e uma noviça para resolver o problema, mas acabam lidando com um mal muito maior e perigoso do que esperavam. E aí, eu sou o Arturo e nada faz sentido em A Freira. O filme de Corin Hardy, lançado em 2018, começa com um flashback da Lorraine de Invocação do Mal, dizendo que teve uma visão perturbadora, onde seu marido era morto por um espírito maligno. Para quem não sabe, esse filme faz parte do universo Invocação do Mal, onde existem alguns outros filmes como Annabelle e Maldição da Chorona. Logo, esse filme tem alguma ligação com os próximos, certo? Bom, veremos. Após isso, são jogados para 1952, para uma abadia na Romênia, onde duas freiras estão em um corredor sinistro para abrir uma porta sinistra, escrita em latim, Deus termina aqui, que convenhamos não parece ser uma boa ideia. Após uma das freiras entrar, obviamente ela é pega pelo tinhoso e fala que a outra tem que fugir, já que aquele mal precisa de um meio para escapar, no caso, possuir alguém. Assim, ela se sacrifica e o demônio não consegue escapar, porque não tem nenhum nexo, já que a coisa ruim poderia não ter matado a primeira freira e possuído ela, e quem sabe fingir que nada tinha acontecido, assim escapando do local, não é mesmo? Um tempo depois, um homem descobre o corpo da freira e são os mandados para o Vaticano, onde o padre Buck conversa com alguns bispos sobre o caso na Transilvânia. E ele é mandado para investigar o caso junto a uma postulante inexperiente chamada Irene, mesmo o Vaticano sabendo do histórico do local. Não tem nenhum sentido o Vaticano mandar as pessoas menos experientes, porque mais pra frente nós vamos saber que aquele lugar é sim sagrado de alguma forma, e é impossível o Vaticano não saber da situação dali e mandar pessoas que não têm a capacidade de lidar com a situação. Mas ok, chegando lá, ele procura por um homem que achou o corpo da freira. Esse homem se chama French e explica da má reputação do convento na região. Já na entrada do local, até o cavalo para, mostrando seu personagem mais lúcido da história. Lá dentro, eles se encontram com uma freira totalmente coberta, que questiona a chegada deles lá. Convenhamos, não precisa ter 10 neurônios para saber que coisa boa não é. O próprio visual da bicha já é maligno. Então, ela fala de um tal voto de silêncio e que é melhor eles voltarem amanhã. Perfeito, não é mesmo? Eles vão pra vila, voltam lá amanhã e tudo certo. Errado, eles dormem lá. Tantos lugares para ficar, preferem dormir, onde o filho chora e a mãe não vê. Até a estátua de Jesus está sem cabeça, meu Deus, tem que ser muito anormal para dormir ali. French é o único que vai voltar para dormir na vila. No entanto, ao voltar, se depara com um cemitério e com a freira ao fundo. Se fosse eu, já teria corrido como nunca sem olhar para trás. Mas como é um filme de terror, é óbvio que ele é burro e curioso o suficiente para ir atrás da freira. E adivinha, ele é atacado pelo tinhoso, quase morre, mas ela some e French consegue fugir com a cruz na mão. Na abadia, o padre e a irmã Irene estão falando sobre o passado deles, desde Irene falando de visões inúteis que ela tinha na infância, com exceção de uma frase, e o passado tenebroso do padre, onde ele não conseguiu salvar uma criança durante o exorcismo na França, revelando assim um grande trauma. E adivinha o que aparece para atormentar o cara? Exatamente, o garotinho do capeta. Ele aparece e corre. Se eu fosse o cara, eu pulava da janela e ia embora. Isso, ele segue o garoto até um cemitério, e ao confrontá-lo, o óbvio acontece. Ele é atacado e enterrado. Mas a pergunta que não quer calar, como caralhos ele foi enterrado ali? O moleque pegou uma pá e enterrou ele? A pá pegou o moleque e enterrou o padre. Enfim. Ele até ganhou uma lápide personalizada, eu achei isso muito fofo e atencioso por parte dele. Nisso, a irmã Irene acorda e também é atormentada pela freira, provando que foi uma péssima ideia dormir ali. Assim, ela sai correndo. E por um milagre, ouve os sinos do cemitério, onde o padre está enterrado. Sinos esses colocados na Idade Média, para que se alguém fosse enterrado sem querer, tocasse para se salvar. No cemitério, ela encontra e desenterra o padre que foi colocado em um túmulo muito conveniente, onde tem livros que podem ajudar a eles a deter o bicho ruim. Tantos túmulos para enterrar o cara e a freira enterra ele no único que não podia. Pelo visto, todo mundo é burro nesse filme. A noite passa e já é de dia, eles vão procurar por aquela velha estranha, mas não acham. Nesse meio tempo, uma freira normal aparece e explica a história da abadia.
foi construída por um duque na Idade das Trevas com o objetivo de abrir uma passagem para um ser maligno do inferno. No entanto, isso não deu certo. A igreja fechou essa passagem. Porém, por conta de bombardeios da Segunda Guerra, a passagem abriu novamente. Após explicar sobre a situação, ela coloca a irmã Irene em quarto, curiosamente o mesmo quarto que a freira se sacrificou no início do filme. Muita coincidência. Após um tempo, vemos o padre estudando sobre o Sete Pele e vemos que ele tem um nome, Valak. Se você assistiu Invocação do Mal 2, entende que saber o nome de um ser maligno é importante demais para derrotá-lo. Porém, talvez o padre não saiba muito bem disso. Calma que você vai entender. Logo depois de descobrir o nome, a abadesa reaparece, mas dessa vez o óbvio acontece. Ela não é a abadesa. E o padre é atacado. Depois de 50 minutos de filme, ele finalmente percebe o nível da situação que se meteu. Mas agora é tarde. Enquanto o padre e o francês se viram contra o Valak, aparentemente o bicho é onipresente e atormenta a Irene da mesma forma. No salão, irmã Irene encontra um monte de freira e começam a rezar porque o baú está ficando louco. Porém, quase todas elas morrem, só fica ela ali enquanto o Valak faz uma tatuagem muito foda nela. O padre e o francês chegam e notam que ela estava sozinha o tempo todo. Depois disso, Irene teoriza que na verdade aquela morte no início do filme foi um sacrifício, e pela primeira vez temos um sinal de inteligência nesse filme. Então, eles decidem selar o mal. Assim, indo atrás da relíquia sagrada, o sangue de Jesus. Com a relíquia em mãos, todos vão para o embate, que ao entrar no covil do Valak, eles se separam, que em filme de terror é pedir pra se ferrar. Porém a gente releva, porque todo mundo nesse filme é burro e não é de se esperar muita coisa deles. Lembra que eu disse que o padre sabe o nome do demônio? Ele se chama Valak. Convenhamos que um homem experiente que tem noção dessa vantagem ele vai utilizar, certo? Bom, ele nem lembra disso. Como a Lorraine de Invocação do Mal sabe disso, e um padre experiente, estudado e treinado, e principalmente com ligações no Vaticano, não sabe disso. Quem se encontra na pior situação é Irene, que é pega pela freira em uma armadilha. Logo eles percebem a burrada que fizeram e tentam ajudar a Irene. O francês encontra ela em um jogo inútil e tenta ajudá-la, mas acaba sendo pego por ela possuída. Ele liberta Irene usando o sangue de Jesus, porém é pego por Valak, que o domina. Irmã Irene é arremessada na água, enquanto isso o padre está lutando contra o Catarrento. Valak então tenta afogar a Irene, e nesse momento Irene pega o sangue de Jesus, coloca na boca com vidro e tudo e cospe na cara dele. E assim eles derrotam o bicho, o que não tem nenhum sentido, já que Valak entrou em contato com o sangue um pouco antes e mesmo assim não foi derrotado. Eu não achei a solução muito boa, mas como o filme é de qualidade duvidosa, a gente só aceita essa solução e ok. E assim o filme termina com todo mundo com o psicológico em pé, fingindo que nada aconteceu. No final do filme, a gente descobre que o francês foi possuído e também que ele era aquele homem na palestra do casal Warren. Resumindo, foi tudo inútil, já que mesmo sendo o Valak, sabemos que ele aparece em outro filme, porque ele conseguiu escapar dali. Logo esse filme é uma batalha perdida, visando apenas enriquecer o universo de Invocação do Mal, esquecendo que poderia ter uma história mais detalhada e bem feita, e com mais lógica. A freira não é um novo exorcista ou coisa do tipo, o roteiro é bem ruim e tem personagens e momentos esquecíveis, porém a atmosfera e os sustos são bem feitos. Mas podem enjoar com as constantes aparições sobrenaturais. De resto, um conteúdo ok para quem é fã de Invocação do Mal, mas realmente não chega perto dos outros filmes, sendo o pior avaliado da saga. É isso, obrigado por assistir, se gostou deixa o like, compartilhe com alguém querido, aperte o sininho para receber outros vídeos como este, beba água, coma frutas e tchau.